Pai do Senhor Jesus, irmãos, bom dia. Que o Senhor possa abençoar cada um na sua casa, aquele que está ouvindo nesse minuto. Estamos aqui na rodoviária e na feira de Rialma, hoje, dia 5/11 de 2023. Agradeço cada irmão pelas orações e agradeço a Deus também por nos fortalecer mais uma vez, estar aqui, nos dando essa honra em poder falar o seu nome. Amém, irmãos? Está gravando para estar ajudando os irmãos e fortalecendo através da palavra. A palavra é do Senhor e ela fortifica. Amém? Fique com Deus. Vem pra aí. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quero cumprimentar a todos que estão nesse lugar com a santa e doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero dizer mais uma vez que para mim é uma alegria muito grande estar aqui nesta manhã para estar trazendo a palavra do Senhor Jesus Cristo. Não represento nenhuma placa de igreja. Não sou pastor, não sou padre, sou simplesmente um servo do Senhor que traz a palavra de salvação para as almas cansadas, aflitas, porque a Bíblia diz que aquele que crê em seu coração e confessa com vossa boca será salvo, que Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então é disso que nós devemos entender, é isso que o ser humano é necessário entender, que tudo se resume nessa face da terra, que a obrigação do ser humano é conhecer a Cristo e guardar os seus mandamentos. Isso não é uma vontade do homem, mas a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos se salvem pela sua misericórdia, mas infelizmente o homem não tem ouvido a palavra de Deus, não quis obedecer e não está querendo obedecer a Deus nesses últimos dias. Nós estamos vivendo na face da terra dias tenebrosos, dias difíceis, dias de escuridão. Estamos vendo hoje ao nosso redor tudo se cumprindo ao pé da letra, tudo aquilo que o Espírito Santo nos alertou, porque como a Bíblia diz, que a sua palavra foi escrita para aviso nosso. Sabe por que a confusão religiosa, a confusão humanitária está sobre o mundo? Porque as pessoas já não querem mais saber de Deus. O povo já não obedece mais o Senhor. O povo não quer privar os pecados para se santificar mais. Infelizmente eu falo isso com grande dor no coração, porque nós estamos vendo uma geração indo de mal a pior. Uma geração que está indo para a condenação eterna, com passos largos, infelizmente. Mas ainda há um alto escape para o ser humano. Ainda há uma oportunidade, porque a Bíblia diz que enquanto há respiração, há tempo de salvação para a tua alma. Aleluia, glórias a Deus. Então por esse motivo, eu insisto nas biqueiras, nas favelas, nas bocas de fumo, nas rodoviárias, nas feiras cobertas. Eu ainda insisto, porque sei que esta palavra ainda tem poder para transformar o pecador. Há quem diga que o Senhor que não ama o pecado, mas ama o pecador. Quero dizer para você, meu amigo, Cristo não ama nem o pecado e nem o pecador. Cristo
Ele ama a alma e o coração contrito e arrependido dos seus pecados. Jesus Cristo quer que você se arrependa dos seus erros, confesse Ele como Salvador de vossa alma. Em Romanos, no capítulo 10, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É por isso que Satanás tem grande ira com os pregadores de rua, porque a fé ela é formada através da palavra, de ouvir. É necessário que você ouça a palavra do Senhor, é necessário que você tenha fé naquele que é real, invisível real. É por isso, porque através da palavra se produz fé, e através da fé se produz arrependimentos de pecado. Através do arrependimento se produz confissão de pecados para Deus, e através da confissão sua com Deus, ali é liberado o perdão, e do perdão a salvação. É assim que tem que ser. O Senhor, Ele está interessado na tua alma, meu amigo. Jesus ainda tem interesse em tua alma, mas nós temos que apressar o quanto mais rápido o possível, porque muito em breve o Senhor Jesus descerá com grande tremor, com alarido de trombeta. Jesus Cristo rasgará esse céu em dois e buscará o seu povo para toda a eternidade. Será muito difícil para aqueles que ficarem para trás. É por isso que Cristo tem grande pressa em sua conversão. A Bíblia diz em Eclesiastes, no capítulo 2, que há tempo para tudo, porém há uma coisa que não tem mais tempo: a conversão do ímpio. Não é tempo de nos preparar para a salvação, mas sim para estar preparado, porque o tempo se acabou, meu amigo. Falta muito pouco tempo para que Cristo busque a sua igreja. E a igreja de Jesus não é a igreja católica, não é a igreja de Assembleia, não é a igreja Deus de Amor, Batista, Metodista. Não, a igreja de Jesus é aqueles que se arrependeram do vosso pecado, abandonaram aquilo que é impuro diante dos olhos do Senhor e confessou Ele como Deus, como Senhor e Salvador de vossa alma. Teve um dia que um rapaz veio até mim e falou assim: por que a sua mensagem nunca muda? Por que toda vez que você vai pregar sobre Jesus, você fala sobre a salvação e sobre a condenação? Sabe por quê, meu amigo? Porque Cristo não está interessado em dizimistas e nem em ofertante. Jesus não está interessado em te dar carro novo. Esse Jesus da Bíblia não está interessado em te dar, arrumar casamento, em te dar fazenda cheia de boi. Esse Jesus que eu prego, meu irmão, é um Jesus que quer dar além do dinheiro, além da riqueza terrena. Dá um ouro para ele. Precisa Deus abençoe. Precisa Deus abençoe, tá? O Senhor multiplica, tá? Cristo está interessado em te dar uma coroa de glória, ao qual o dinheiro não pode comprar. Cristo está interessado em te dar uma vida eterna no céu, mas para isso tem um preço, e o preço foi pago com sangue, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muita gente que não dá valor nisso. Tem muita gente que abandona isso. É por isso que muita gente vai ser condenada ao fogo da eternidade. Não é porque um pecador pecou muito, não, mas é porque rejeitou a graça do Senhor, rejeitou o perdão. O Senhor estende o perdão sobre a humanidade, mas a humanidade está rejeitando o perdão de Cristo. Percebeu que tem muita gente que não quer seguir Jesus? Percebeu? Já se pegou pensando que muita gente não quer deixar os pecados do mundo para seguir esse Deus? Sabe por que tem muita gente que não quer?
porque tem que abrir mão do pecado. E é isso que acontece. O homem não quer abrir mão do pecado. O homem quer continuar pecando cada vez mais. No livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 20, se eu não me engano, diz que o homem não quer se arrepender, para que não possa deixar os seus pecados. O homem não quer deixar a prostituta, a amante, não quer deixar. O homem não quer deixar a balada, final de semana, não quer abrir mão das coisas pecaminosas diante dos olhos do Senhor, para subir para o céu santo, para uma terra aonde corrupção não pode entrar, aonde maldade, atrocidade, sangue não pode entrar. Mas vai acontecer naquele dia, que acontecerá como a parábola das 10 virgens. A Bíblia diz que 5 eram loucas, 5 eram prudentes. Ambas esperavam um noivo, um Deus, que é Cristo Jesus. As 5 que eram tolas, elas adormeceram, ou seja, não quis saber do noivo. E quando o noivo veio, passou e levou as prudentes, elas foram atrás, chegaram até o palácio e bateram na porta e disse: deixe-nos entrar, Senhor. Mas o Senhor disse: eu não vos conheço. Eu passei, busquei a minha igreja, mas vocês não quis. Vocês adormeceram, brincaram demais. Temos que estar atento, meu irmão, para a grande volta do Senhor Jesus. Seja você um testemunho de Jeová, seja você um espírita, um católico, um evangélico, não interessa o seu credo religioso, uma coisa você vai ver com os seus olhos: todo olho verá a vinda de Cristo Jesus. Acreditando você ou não, Jesus Cristo vai arrebatar a vossa igreja. E aí que mora o perigo. Temos que nos preparar para aquele grande dia do Senhor. Os dias são breves. Será que você não consegue enxergar com os olhos carnais? Será que você, quando liga a televisão, você não consegue ver que pai mata o filho, filho mata o pai, reino contra reino, guerras, atrocidades, terremotos, antitsunamis? Será que você não consegue enxergar isso? Isso tudo é sinais para que a grande volta do Senhor Jesus venha. Até quando você vai ficar pecando? Até quando você vai ficar nessa vida derrotada de pecado e não vai se arrepender e confessar para Cristo que você é um miserável, assim como eu fiz há muito tempo atrás? A Bíblia diz que o Espírito Santo veio para convencer o pecado dos pecados, o pecador do pecado, perdão. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a terra para nos conduzir para toda boa obra e perfeição. Até quando você vai resistir às obras do Espírito Santo na sua vida? Você está brincando com algo precioso, meu amigo, a vossa alma. A vossa carne, ela veio do pó ela vai voltar também. Tem muita gente que quer colocar um túmulo bonito lá no cemitério sobre os vossos corpos. Coloca uma casinha bonita, cheia de piso bonito, coloca uma coroa de flores, mas esquece que vossa alma está manchada. Não adianta de nada, meu irmão, você cuidar do vosso corpo se a alma está cansada, está abatida, está manchada de pecado. Existe um que pode lavar os pecados de vossa alma. O nome dele é Cristo Jesus, com teu sangue. Basta que você venha a pedir ele com o joelho. Tem gente que prefere pagar os pecados com o dinheiro e não com o joelho. Esse negócio de indulgência de pecado da igreja católica, isso é mentira do diabo. Que você paga uma porção de dinheiro e ali vai indulgência de pecado, vai expurgar os pecados.
Isso é uma grande mentira do diabo. Mas Jesus Cristo falou assim: vinde a mim, todos os cansados, oprimidos, carregados, e eu vos aliviarei. Todo aquele que crê em Cristo Jesus, mesmo que morrendo, viverá para todo sempre. É tempo de você se levantar. É tempo de você tomar uma decisão na sua alma, meu irmão. Imaginou se Jesus rasgasse esse céu ainda agora? Como é que você estaria diante dele? Como você apresentaria as vossas obras diante do Senhor? Eu te pergunto, meu irmão, será que tem levado uma vida íntegra, incorrupta, reta diante dos olhos do Senhor? Sabemos nós que nós não somos dignos da salvação. Sabemos nós que nós não somos santos, sem pecados. Não existe esse homem. Só existe um, que é Cristo Jesus. Somente Ele andou sobre a face da terra e nunca pecou. Tudo Ele fez, mas nada Ele pecou, porque Ele é santo. Cristo Jesus. Então você talvez pode falar até mesmo na sua boca, no coração: é impossível o homem ser santo. Sim, é verdade, mas somos santificados pelo aquele que é santo, que é Cristo Jesus. Naquele dia do Senhor, temos que chegar diante do tribunal de Cristo com um Senhor, Cristo Jesus, o qual é o nosso advogado. É necessário você ter Cristo Jesus como seu advogado. Esse dia vai acontecer muito em breve. Jesus vai voltar com grande poder para buscar o seu povo. Não pense que daqui vai ficar melhor com política. Talvez você está esperando melhoras no Bolsonaro, lá no Lula. Talvez você está esperando melhor aqui o prefeito de Rialma, de Ceres. Saiba você que é daqui para pior. É daqui para pior, meu irmão, de acordo com a palavra do Senhor, que naqueles últimos dias serão difíceis. O povo terá um comichão nos ouvidos, não ouvirão a palavra da verdade, odiarão uns aos outros, trairão uns aos outros, diz a palavra do Senhor. E o que te faz pensar que vai melhorar? Sabe quando é que melhora? Quando o vosso nome está escrito no livro da vida. É necessário o homem ter o nome escrito no livro da vida. Sabe qual é a maneira? Acreditando, crendo, confessando e obedecendo o Senhor. Não estou falando para você ir na igreja. Não estou falando para você dizimar na igreja, não. Estou falando para você seguir as palavras que é fiéis. Fiéis são essas palavras e bom de aceitação para o homem. Infelizmente ainda tem gente que fala assim: olha, você acredita num livro onde o homem escreveu? Você duvida que eu já ouvi isso? Muita gente chegou em mim e falou assim: esse livro aí é tudo coisa de fada, conto de fado. Foi o homem que escreveu. Foi? Me diz qual foi o homem, que eu queria dar um parabéns para ele, porque tudo que está escrito na palavra está se cumprindo. Hoje nós vemos guerras, rumores de guerras, homens que já não têm mais palavra. Quando eu era novo, eu lembro que meu pai fazia alguns negócios com outras pessoas, não precisaria de um papel para ser assinado. Somente a palavra um com o outro já valia muito, porque muitas pessoas tinham um princípio chamado honra, ao qual ninguém tem mais e nem dá ela para Deus. Tudo está se cumprindo ao pé da letra. Aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13, diz assim:
Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeceis, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Pois nós, o que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Notícia boa, meu irmão. Tem notícia boa para você hoje, nessa manhã. Cristo vai buscar a sua igreja. Cristo vai arrebatar um povo que abandonou o pecado. Isso te amedronta ou te alegra? Isso te faz feliz ou triste? O apóstolo Paulo foi um missionário que ele tinha vontade de subir para o céu, assim como qualquer um cristão verdadeiro. Ele não visa coisas da terra, porém ele tinha algo de interessante: o ministério ao qual o Senhor lhe deu para pregar para os gentios. É por isso que a pregação do Evangelho vem até ao pecador. Tem muita gente que acha que tem que ficar enfiado entre quatro paredes por toda a vida. Esquece que o Senhor manda e tem o ministério da vida daqueles que creem no Senhor. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, e todos aqueles que creem e ser batizado, que é se arrepender, será salvo. Tem muita gente que fica enfiada em quatro paredes. A Bíblia está debaixo do braço, mas o pecado não pode sair dele, porque ele não quer morar no céu. A Bíblia diz: aonde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. O seu tesouro está onde, meu amigo? Aonde é que está o seu coração? Seu coração está nos céus, nas coisas celestiais? Você deseja e anseia morar no céu, ou você nunca mais quer sair dessa terra? Está bom demais desse jeito. Tem gente que diz: não, Jesus não pode voltar hoje, porque aqui está bom demais. Então Cristo chama para nós. Cristo chama nós, servos e servas do Senhor, para um plano perpétuo, para um plano celestial, para uma vida de gozo e vida eterna, meu irmão. Isso que você deseja sobre a face da terra é muito pouco. Talvez você pode ter carro novo, casa nova, fazenda cheia de boi. Isso não vai valer de nada quando você descer a sepultura. Tudo que você poderá levar à sepultura, meu irmão, é suas obras. Tudo que você fez, tudo que você deixou de fazer, até mesmo pensou em fazer, Cristo estará para julgar. 2 Coríntios 5,10 diz que todos comparecerão diante do tribunal do Senhor. Todos deverão de pagar e prestar conta diante do Senhor. Talvez você vai na sua igreja, até mesmo no dia de hoje, dia de domingo. Lá você vai ver o pregador falar assim: olha, Deus quer te dar isso, Deus quer te dar chave, Deus quer te dar honra, Deus quer te dar casamento. Quer falar para você uma coisa, meu amigo: Deus quer que você passe pelo crivo do Evangelho.
De acordo com a palavra do Senhor, Ele quer que você seja salvo. Abandone os pecados. Abandone aquilo que te faz manchar a vossa alma. E tenha uma vida santa com o Senhor. O apóstolo Paulo, em tudo ele pecou antes de ser Paulo, sendo Saulo. Não sei se você tem um conhecimento da trajetória de Saulo. Saulo foi um homem que perseguia a igreja do Senhor. Então entendemos que a igreja do Senhor não é pedra. Entendemos que a igreja do Senhor não é tijolo. Entendemos que a igreja do Senhor não é um sincretismo religioso. Em Atos dos Apóstolos, Paulo vai dizer que o Senhor não habita em templos feitos por mão de homens. Em Atos 17 diz também que o Senhor não habita em templos feitos por mão de homens, e nem tampouco é servido por homens. Saulo, ele perseguia a igreja de Cristo, ou seja, os cristãos, aqueles que pregaram a ressurreição de Cristo, a salvação, porque o reino de Cristo ele visa almas, não é dinheiro. O reino de Cristo visa salvação, não é honra nem conhecimento aqui na terra. Lugar de reconhecimento é lá no ML, quando está morto. Lá é lugar de reconhecimento. Que basta Cristo crescer e ser reconhecido, e nós diminuídos. É Ele que tem que aparecer. Não é o pastor que tem que aparecer lá, pulando, salteando. Mas é Cristo que tem que aparecer. As mensagens devem ser cristocêntricas, onde Cristo é o centro das atenções. Assim como Paulo fez. Paulo, ele pregou sobre Cristo Jesus e a sua ressurreição. Paulo não passava a revelação toda hora não, meu irmão. Paulo não andava passando envelope, não. Paulo não mandava a pessoa passar pelo sal grosso, não. Esse homem perseguia a igreja do Senhor, até o dia que ele viu Cristo. A Bíblia fala que ele estava em cima do cavalo e ele caiu do cavalo cego das duas vistas, quando ele conheceu realmente o que era a vontade de Deus. Será que é necessário você cair do cavalo para você conhecer Deus? Será que é necessário você cair duro no chão para você saber o que Deus deseja do ser humano? Cuidado, meu amigo, para que essa hora não chegue até você. Existe um ditado popular que diz que o Senhor traz pelo amor ou pela dor. Eu acredito. Eu acredito. Porque mais vale a salvação, meu irmão, do que qualquer riqueza do mundo. Mais vale o arrebatamento junto com Cristo do que um diploma na parede. Mais vale uma coroa no céu do que um reinado de glória na terra. Isso tudo vai passar, diz a palavra. Tudo é traça, é corroído. Aonde o ladrão mina e rouba, aonde a ferrugem corrói. Mas essa riqueza ao qual o Senhor te fala nesta manhã é uma riqueza inabalável, inefável, inexplicável. Uma riqueza que o dinheiro não pode comprar. Uma riqueza que o ouro, a prata, o diamante não pode oferecer para o homem. Satanás, ele pode te oferecer qualquer riqueza, ilusão aqui na terra. A única coisa que Satanás não tem para oferecer, meu amigo, é a salvação e a coroa eterna. Mas tem muita gente que está iludido com as coisas do mundo. Tem gente que quer fama, reconhecimento humano. Tem gente que ainda quer carro bom, vinho, vida boa, vida mansa. Satanás, ele pode enganar o homem com as ilusões do mundo. Aparentemente é um presente embrulhado no papel de bênção, porém o interior
tem um boleto a pagar que é muito caro, que é a vossa alma. A alma é a coisa preciosa, ao qual o Senhor manda-nos ir atrás dela. O dia que o apóstolo Paulo conheceu ao Senhor, ele caiu do cavalo, ficou cego, reconheceu que tudo aquilo que era desse mundo não servia além de esterco. O apóstolo Paulo, ele disse: tudo que eu aprendi, tudo que eu tenho nessa terra não me serve além de esterco, para nada vale. Quer uma prova disso? Aonde está, principalmente agora, depois dessa pandemia que nós passamos, dessa luta que nós passamos por esses anos, aonde é que está o seu pai que você tanto amava, que morreu de Covid? Aonde está sua mãe, o seu filho, o seu irmão, o seu ente querido que faleceu? Você sabe onde ele está? A sepultura está com o vosso corpo, mas a vossa alma. Tudo que ele fez, tudo que ele deixou para fazer aqui na terra, tudo foi obras das mãos humanas. Acabou. Já se foi jogado no mar do esquecimento, de nada ele tem consciência sobre a terra. Assim é o ser humano. Talvez você está com a sua conta bancária recheada de dinheiro, mas no dia do Senhor aquilo não pode comprar salvação. Talvez você está com dinheiro guardado no exterior, está lá nos Estados Unidos, em ações, mas no dia que você partir dessa terra, você vai reconhecer que você não correu além do vento. É que Provérbios diz, através do rei Salomão: o homem corre atrás do vento, e assim como a perdiz é um homem avarento. A perdiz junta logo o que não é dela, assim também é o avarento, junta dinheiro que não é seu. Talvez o dinheiro está lá, mas quando morrer não vai levar. Ali naquele momento, Deus revelou coisas metafísicas para o apóstolo Paulo. E eu quero dizer para você que tudo aquilo que ele pensava que era certo, ele descobriu que é errado. É por isso que a Bíblia diz que tem caminhos para o homem que lhe parecem perfeitos, mas na verdade estão andando incorretamente diante de Deus. Você tem que deixar de acreditar mais no homem e começar a ler a palavra de Deus. Não adianta você ir lá na paróquia dia de domingo e acreditar em qualquer asneira que o padre fala. Olha a Bíblia aí para você acreditar nas palavras santas do Senhor. Em 1 João, no capítulo 2, versículo 27, diz que tudo que o Espírito Santo do Senhor ensina é verdade, não é mentira. E não é necessário que o homem vos ensine alguma coisa. Nós somos conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor. É o Espírito Santo de Deus que nos conduz, não é o homem. Porque no dia do tribunal de Cristo, quando o céu se rasgar, o padre não vai estar lá, meu irmão, para estar te defendendo, não. No dia do tribunal de Cristo, o reverendo não vai estar lá, não. O Papa Francisco não vai estar do seu lado. O gerente do banco não vai estar lá. Jesus Cristo, ele é o advogado do Senhor. Ele é. Estou falando do pecado, o diabo que se levante. Estou falando do pecado. Temos que abandonar o pecado e olhar para a santidade. Em Cristo Jesus foi dado todo o poder para libertar o homem do pecado, para perdoar os pecados, para dar salvação. Não foi para o homem. Mas o povo gosta de quê? O povo gosta do pecado. Estamos vivendo uma geração onde o homem não gosta daquilo que não presta. Foi o que eu disse agora há pouco. Tem muita gente que não quer deixar o pecado, não quer seguir Cristo, porque Cristo tem regras com ele, tem limites. Porque
Porque aquele que ama a Cristo faz aquilo que Cristo fez. Ele diz: aqueles que são meus seguidores me seguem, aqueles que me amam me obedecem. O povo quer entrar no céu, mas quer entrar dançando folia. O povo quer ir para o céu, mas quer dançando carnaval. Tem uma novidade para você, meu irmão: pecado não entra no céu. Lá no céu não entra pecado. É por isso que Jesus está orientando você nesta manhã. Em Hebreus, no capítulo 12, versículo 5 a seguir, diz que Deus repreende aquele que Ele ama, e tem por filho aquele que obedece às suas palavras. Mas aqueles que não dão ouvido, aqueles que querem ouvir o Papa Francisco, é chamado como bastardo. Sabe o que é o bastardo? É aquele que não conhece a Deus, não conhece o seu pai, nem seu pai reconhece como filho. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Sabia que tem muita gente que não pensa no céu porque já não tem esperança? Sabe o que é esperança? É semelhantemente a fé. Tem muita gente que não acredita que Cristo vai buscar a sua igreja. Tem muita gente que não tem esperança em uma terra celestial sem corrupção. É por isso que o apóstolo Paulo, conhecendo a Cristo, Deus deu visões para ele inabaláveis. Cristo, ele mandou uma mensagem para a cidade de Tessalônicas, porque ele via naquele lugar que o povo já estava descrente com a volta de Cristo, assim como muitos também. Muitas das vezes eu não culpo o ateu em não acreditar no Evangelho. Sabe por quê? Porque muitos que se dizem pastores, presbíteros, diáconos, muitos que dizem ser representante de Cristo aqui na terra, são eles que estão dando mais mau exemplo. Tem muito pastor que está tomando as tribunas, que está no segundo, terceiro casamento, larga da esposa e casa com outra. Tem muitos pastores por aí que diz ser embaixador do Evangelho, que rouba mais do que político. E é através dessas pessoas que muitos estão abandonando a fé por causa das atitudes. Porque mais do que uma dicção, mais do que uma pregação, é a conduta de vida do cristão. Mais vale a conduta do cristão, da maneira de viver, do comportamento, do que vir cá fazer barulho, do que ir lá pegar as tribunas e começar a rodopiar e falar línguas estranhas. É por isso que a Bíblia diz: muitos honram o Senhor com a boca, mas as suas atitudes provam ao contrário que ama a Deus. Diz que ama a Deus, mas faz coisa errada. É presbítero, é pastor, mas quando acaba o culto vai beber uma cervejinha. Está manuseando a palavra de Deus, mas fuma um cigarro escondido. Tem uma treta, tem uma gambiarra, é mentiroso, é profano. A Bíblia diz que nos últimos dias aconteceriam os escândalos. Teria homens e mulheres que trazeriam escândalos para a igreja. Mas ai daquele cujo escândalo sai dele, diz assim a palavra. Com grande rigor será julgado, porque quem muito foi dado, muito será cobrado. Está ouvindo aí, pastorzão? Está ouvindo aí, reverendo? Presbítero? Quem muito foi dado, muito será cobrado. Deus cobrará de você em dobro. Você que manuseia a palavra do Senhor e não fala sobre o arrependimento, só fala em envelope, só fala em
campanha, só fala em vida terrena. Deus está preocupado em te dar vida eterna, meu irmão. Acontece que Deus nos dá prosperidade aqui na terra? Sim, é claro. Jó foi uma experiência viva disso. A Bíblia diz que Jó foi o homem mais rico da cidade de Uz. Porém, Deus provou a sua fé. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, que primeiramente é necessário que o homem busque as coisas de cima, do céu. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Sabe qual é as demais coisas que Cristo promete? Saúde, paz, vida longa, de acordo com a palavra do Senhor. Quando você começa a crer em Cristo, quando você começa a obedecer ao Senhor, todas as coisas acrescentadas. Paz no casamento, paz na família. Meu amigo, existe coisa que o dinheiro não pode comprar. Pergunta a um homem que tem um problema visual, por exemplo, uma pessoa que é cega dos dois olhos, pergunta qual seria a sua coragem em pagar de dinheiro para poder ver de novo. Você tem a visão que Deus te deu, você reclama. Vai agora no hospital, pergunta aquele homem que está sem os dois rins, que não pode beber um copo d'água. Você bebe a cerveja, é pinga. Tem gente que quer beber um copo d'água, não pode, porque não tem os rins, mas você desperdiça a saúde com a sua cervejinha. Existe coisa, meu amigo, que nós não podemos pagar com dinheiro, mas tem muita gente que dá valor naquilo que não tem muito valor. Vai lá na UTI e pergunta aquele homem que paga um oxigênio. Tem gente que está pagando oxigênio para respirar. Eu conheço uma mulher que paga R$1.500 por dia para poder respirar num aparelho. Você respira de graça, gratuitamente, através da misericórdia de Deus. Não estou falando para você pagar a Cristo com dinheiro. Não tem como. Não tem como comprar Deus, porque Ele é o nosso comprador. Ele comprou a minha alma, a sua alma, através do pagamento da cruz. Todos os pecados, todas as pisaduras que tivemos, Deus, Cristo Jesus, levou em sua cruz. O apóstolo Paulo, ele disse para aquele povo de Tessalônica, ele falou assim: olha, o filho do homem, aquele que veio, ele voltou e voltará novamente, vai buscar a sua igreja. O Senhor, Ele disse que nós que estaremos vivos seremos arrebatados. Se esse dia chegar, meu irmão, nós que estamos vivos, nós vamos ser arrebatados. Primeiro os mortos, aqueles que adormeceram em Cristo, aqueles que se partiram com Cristo Jesus, será guardado nas mãos do Senhor. Uma certa vez eu vi um testemunho de um ex-satanista, de um ex-pai de santo. Ele disse que servia aos demônios através da sua religião. Esse testemunho disse que esse homem, esse pai de santo, ele tomava 2 litros de sangue de bode por dia para servir os demônios. Ele fazia trabalho de macumba para destruir as pessoas. E esse ex-pai de santo, ele falou que foi uma vez que ele foi muito bem pago para destruir uma família. Só que ele deveria de entrar dentro do cemitério e comer a carne humana para fazer esse trabalho. Mas acontece que quando esse pai de santo, ele entrou dentro do cemitério para mexer numa catatumba de uma pessoa, esse homem disse que apareceu um ser atrás dele e disse: esse aí você não pode mexer não. Não mexe nesse aí não.
Ele falou, o pai de santo falou assim: olha, eu vou fazer sim, porque eu fui muito bem pago, e eu vou fazer esse trabalho com esse aqui. Aquele ser que estava atrás dele era o próprio Satanás encarnado em um corpo de uma pessoa. Ele falou assim para ele: se você tocar nesse daí, eu te mato agora, porque esse que está enterrado é daquele que está lá em cima. Aleluia, glórias a Deus. Então é necessário você entender que mesmo na sepultura, Deus guarda daquilo que é dele. Deus guarda em vida, Deus guarda em morte. É por isso que sua palavra nos diz que, acreditando e crendo no Senhor, aquele que ressuscitou dentre os mortos, mesmo que morrer, viverá para todo sempre. Aquele pai de santo, ele virou e falou assim para aquele demônio, falou assim: já que aquele de cima guarda até os que estão mortos, eu vou servir a ele. Você perde muito quando você acha que uma vida boa é uma vida com dinheiro aqui na terra. Você não sabe o que é riqueza, meu amigo. Você não sabe o que é ser alegre. Você não sabe o que é alegria nesse mundo. A alegria nesse mundo é poder servir o Deus Santo, tendo a convicção e a fé que um dia moraremos em um lugar sem corrupção, sem política, sem atrocidades, sem maldade, sem sangue, sem covardia. A alegria de um crente, meu irmão, é saber que o seu nome está escrito no livro da vida, que caindo duro no chão, morto, a sua alma entrará no gozo eterno, sem corrupção. Tem muita gente que não sabe o que é ser feliz. Teve um dia que o rapaz, quando eu pregava lá em Ceres, um senhor, aliás, chegou para mim e falou assim: como é que você tem coragem de pregar algo que aconteceu há 2000 anos atrás? Você estava lá? Eu falei: não, eu não estava lá. Mas o Espírito que testifica nesta manhã é aquele que estava. E depois eu parei para pensar e falei: Senhor, qual é a ousadia que um crente tem de falar de uma coisa que aconteceu há 2000 anos atrás? Sabe qual é o nome disso, meu amigo? É fé. O mesmo Espírito que testificou lá na cruz do Calvário é a mesma que testifica aqui para você que Ele vai voltar, arrebatará aquele povo santo, irrepreensível, para toda a eternidade. Mas os que ficarem sofrerão para a eternidade. Não quero aqui te amedrontar com o fogo do inferno, mas quero te alertar das consequências que o pecado traz. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas a morte que Cristo fala não é a morte carnal, mas espiritual para toda a eternidade. Sabe o que o pecado traz? O fogo da eternidade. E só tem uma maneira, meu amigo, de você limpar do pecado: Cristo Jesus. Cristo Jesus foi aquele que morreu na cruz por mim e por você. Não foi Maria, não foi Aparecida, não foi São Jorge, não foi Papa Francisco, não foi ninguém. Foi Cristo Jesus. Jesus Cristo morreu por nós e nos dá a vida eterna através do seu sangue. E é por isso que o Senhor está dizendo para você: abandonai-vos os pecados, as idolatrias, as feitiçarias, o homossexualismo, o lesbianismo. Deixai as coisas mundanas para trás, porque esse mundo não passa de ilusão ilustratória para uma vida de tormento eterno. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Glória a Deus. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A Bíblia fala que todos que morreram, desde Adão e Eva, até eu e você, vamos comparecer diante do Senhor. Pode ter queimado no crematório, pode ter morrido no fundo do mar, pode ter descido a maior profundidade,
a Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus no dia do arrebatamento subirá primeiro, depois nós que estamos vivos. Mas para isso temos que ter o selo da salvação. Será que você hoje, vou falar ontem não, hoje, domingo, quando você se levantou para vir trabalhar, para vir aqui tomar um caldinho de cana, será que hoje você foi capaz de dobrar o seu joelho e agradecer a Deus pela respiração que você passa no pulmão? Será que você tem falado com Cristo? Você não fala com Ele, você não trabalha para Ele, você não interessa nas coisas do céu, ainda quer morar no céu? O que você vai fazer lá, meu amigo, se você não interessa nas coisas de cima, aqui embaixo, aqui na terra? Não sou o único crente desse mundo, não. Existem muitos servos e servas do Senhor que estão por aí, até aqui mesmo. Mas a Bíblia diz que a porta que conduz à perdição, ela é larga. Muitas pessoas entrariam por ela, entrarão, aliás. A Bíblia diz que muitos entrarão pela porta larga, ou seja, por causa dos vossos pecados, porque não confessou em tempo, porque não deixou a feitiçaria, porque não deixou a idolatria, porque não deixou o pecado. Mas a porta que conduz à vida eterna, ela é estreita, e poucos passarão por ela. É necessário, meu amigo, que você comece a avisar as coisas do céu. Se Jesus voltasse ainda agora, você estaria preparado para receber em seus braços? Eu não vejo a hora. Quem me dera se Cristo descesse ainda agora, não desse tempo nem de eu beber uma água, para mim seria uma honra, porque não vejo a hora. Eu não vejo um segundo nem um minuto em abraçar o meu Senhor e ter uma vida perpétua. Tem gente que está preocupado com a vida terrena, está aqui andando para lá, para cá como um vento, não sabe de onde veio nem para onde vai. Vamos pagar para ver. Tem muita gente que está tampando o sol com a peneira, está fazendo de conta que nada está acontecendo. O Senhor está avisando, o Senhor está exigindo, o Senhor está orientando, e o povo está rejeitando o perdão de Deus. Quantas vezes que Cristo está oferecendo para o homem o perdão dos pecados que tem cometido? Não interessa qual o grau do pecado que você tem, meu amigo, esse Jesus da Bíblia, Ele perdoa todo o pecado. É um assassino? É um maconheiro sem vergonha? É um político sem temor a Deus? É um sem vergonha que trai a esposa nas escondidas? Jesus te perdoa. É só você abandonar a amante, a gambiarra. É só deixar você deixar esse tipo de maconha, a cocaína, confessar Jesus como Senhor e Salvador. Porque a Bíblia diz: todo aquele que crê, todo aquele que confessa, todo aquele que abandona, encontra misericórdia. As misericórdias do Senhor ainda está pairando sobre a humanidade, mas haverá um dia que o Espírito Santo, o qual nos convence do pecado, será retirado. Uma outra coisa que eu estava me esquecendo de falar: no dia do arrebatamento do Senhor, a Bíblia diz que o Espírito Santo também será retirado. E aí, como é que você vai ser salvo? Se quem nos conduz para o arrependimento se chama Espírito Santo do Senhor. Jesus está dando oportunidade, meu amigo. Não rejeite o perdão de Deus. A Bíblia diz em Isaías capítulo 59 que as suas mãos não estão encolhidas, para que não possa estendê-las para vocês. Os meus ouvidos não estão tampados, para que eu não possa ouvir a oração de vocês. É tempo, meu amigo, de tomar uma decisão em sua vida. É tempo de consertar as vossas vidas diante de Deus.
As obras não podem salvar, mas através delas você pode dizer para o mundo que você serve a Deus, que você crê em Deus, que você quer morar no céu. Basta crer, confessar com vossa boca e obedecer a sua palavra, porque muito em breve o Senhor voltará, buscará a sua igreja que descontaminou do pecado. Jesus está dando oportunidade, lembre-se bem disso. O Senhor está dando oportunidade para o homem se arrepender, mas haverá um dia que não haverá tempo de se arrepender. A Bíblia diz que naquele dia muitos rigirão os dentes de angústia, muitos procurarão esse perdão, mas não vai encontrar. Muitos correrão de norte a sul, de leste a oeste, buscando a salvação, mas se findou. Aproveite, meu amigo, aproveite a oportunidade que Deus nos dá, que é o perdão dos pecados, abandonar aquilo que é errado. Eu sei que não é fácil, porque eu talvez, quem sabe, fui o pior, mas o Senhor tem o poder para transformar. O Senhor tem o poder para restaurar a sua vida, mudar a sua história. Esse Jesus da Bíblia não é o Jesus que está pendurado em um crucifixo, é o Jesus que está na Bíblia, um Jesus invisível, real. Não é o Jesus que está no caixão, não é o menino Jesus do Natal, é o Jesus da Bíblia, um Jesus exigente, que orienta o homem à santidade, que traz ao homem o arrependimento e a vida eterna. Amém? Espero que o Espírito Santo continue falando em você, no seu coração, que o Senhor Espírito Santo venha te convencer das suas mazelas, de vossos pecados, assim como o Senhor teve a misericórdia comigo também. O Senhor está sendo muito generoso com a humanidade, está levantando muitos servos e servas que ainda pregam a verdade. Satanás ainda precisa entender que existe crente que ora de madrugada. Satanás ainda precisa entender que tem gente que obedece ao Senhor, que é fiel a Cristo nos tempos de angústias, nos tempos de provações. E é assim que você tem que ser. A Bíblia diz: resisti-vos o diabo e ele fugirá de vós. Será que você resiste o diabo? Será que você vê um rabo de saia passando perto e você não dá uma olhadinha? É tempo de consertar as nossas vidas com o Senhor. É tempo de você começar a crer naquele que vive e reina e voltará para buscar a sua igreja. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua casa, a sua família, o seu trabalho. Que o Senhor possa continuar derramando sobre vocês a sua misericórdia, a sua compaixão e a sua justiça para arrependimento de pecado. E que o Senhor sempre venha dar essa oportunidade, que não venha cessar essa oportunidade de arrependimento e salvação nesta manhã, mas que você venha ter arrependimento daqui para frente e sua alma ser aliviada. Amém? Fique na paz, em nome de Jesus.